Olá, meu nome é Alfredo e este é o terceiro vídeo da série sobre os teoremas de Gödel. Veremos a aritmética de Peano em detalhes e exploraremos como, a partir de um problema escrito de modo tradicional na aritmética, vamos extrair o que precisamos fazer na teoria formal proposta pelo Peano. Vamos começar? Hoje em dia, nos referimos à aritmética de Peano como uma teoria de primeira ordem, e existem várias boas razões para isso. Contudo, é importante notar, isso para sermos precisos historicamente, que a versão original proposta pelo Peano é em lógica de segunda ordem. A linguagem da aritmética de primeira ordem, no estilo proposto pelo Peano, ela inclui os símbolos tradicionais da lógica de primeira ordem, que são, nesse caso, a igualdade, os quantificadores para todo existe, os símbolos booleanos, ou, e, não, se, então, e se, e somente se. Além disso, nós temos a linguagem própria da aritmética, os símbolos aritméticos, que são aqueles que falamos no vídeo anterior. O zero, a constante zero, o símbolo S de sucessão, o mais e o vezes. Por fim, nós temos as variáveis, os modos de nos referirmos a objetos genéricos, como x, y, z, e essas mesmas variáveis com índices para facilitar a escrita. Agora descrevemos os axiomas da nossa aritmética. Primeiro, vamos dizer que para todo x, zero não é sucessor de x. Zero não é sucessor de nenhum número e, portanto, ele é o primeiro elemento da sequência de sucessão. Além disso, nós temos um segundo axioma para dar um critério de igualdade. Quando dois elementos têm o mesmo sucessor, então esses elementos são iguais. Agora começamos a descrever a soma e o produto. Dizemos então que para todo x, x mais zero é x. Zero é neutro em relação à soma. Além disso, nós temos a regra que vai nos dar as operações para a relação entre a sucessão e a soma. Então, se temos x mais o sucessor de y, isso é o sucessor de x mais y. Como vimos no vídeo anterior, isso nos ajuda a provar alguns fatos elementares da aritmética. Além disso, nós temos a descrição do produto, que diz que o zero multiplicado por qualquer número é zero, e, em seguida, a relação entre o produto e a soma. Quando temos que x vezes o sucessor de y, isso resulta em x vezes y mais x. Por fim, nós temos um axioma muito importante para a teoria aritmética, que é o axioma esquema da indução. Esse axioma ele é um axioma esquema porque nós precisamos, nesse caso, falar de uma lista infinita de axiomas. Vamos então descrever em mais detalhes o axioma esquema da indução. Ele nos diz que para qualquer que seja a fórmula φ que tenha uma variável em destaque aqui, x, nós podemos dizer o seguinte, que se a propriedade φ vale para o zero e para todo x, se vale a propriedade para o x, então vale para o sucessor de x, então nós podemos concluir que vale para todos os elementos, ou seja, para todo y vale φ de y. Nesse caso, observem que qualquer que seja a propriedade, nós vamos obter um axioma. Então, nós temos um axioma para cada fórmula φ. Todas as fórmulas satisfazem o princípio da indução, o que significa dizer que, ao provarmos algo para o zero e dissermos que um elemento produz o próximo, então vale a propriedade para todos os elementos. Como vimos isso no vídeo anterior, nós estamos provando de um certo modo que se vale para o zero, então vale para o 1, se vale para o 1, vale para o 2 e
portanto, podemos observar que vai valer para todos os elementos. Vamos agora estudar essa formalização a partir de um problema aritmético escrito em uma linguagem informal. Observe o seguinte problema. Dado um número n, um número natural n, n ao cubo menos n é divisível por 6. Aqui nós temos alguns problemas a tratar antes de falarmos sobre a demonstração desse resultado que faremos no final do vídeo. Observe que aqui nós temos alguns elementos que não estão presentes na nossa formalização. Por exemplo, o primeiro deles é o fato de que não definimos a operação de expoente. Ou seja, esse n ao cubo ele deve ser interpretado como n vezes n vezes n. Não temos a operação de exponenciação. Aí, precisamos agora observar os outros dois elementos que não estão bem definidos. Então, perguntamos qual é a fórmula que representa esse enunciado na nossa teoria. Nós precisamos definir a operação de diferença e nós precisamos também dizer o que significa essa relação de ser divisível. No caso, nós precisamos então fazer uma definição usando os elementos da nossa teoria, uma definição da função de diferença e uma definição da relação de divisibilidade entre dois números. No caso, quando definimos uma relação, não precisamos fazer muitos trabalhos de verificação. Contudo, para fazermos a definição de uma função ou constante, é necessário provar que a definição é de fato adequada. Vamos agora ver essas definições em mais detalhes. Observe que a relação que diz que x é divisível por y, ela vai ser escrita como div(xy) e ela simplesmente se refere à ideia de que existe um número z, tal que, quando multiplicado por y, resulta em x. Para o caso da definição da função de diferença, as questões são um pouco mais complicadas. Nós dizemos que z é a diferença de x por y, quando z mais y é igual a x. Isso para representar aquilo que costumeiramente falamos z igual a x menos y. Porém, existem dois principais problemas que precisamos observar quando estamos analisando esse tipo de questão. A primeira delas é: e se não existe o z, que é a diferença de x por y? E além disso, e se esse z, essa diferença, não for única? É a resposta para essas perguntas, que vai dizer se a definição da função ela é ou não adequada. Vamos agora observar exemplos onde a resposta para essas perguntas é negativa. Observe o caso da primeira pergunta. Se tivermos uma sentença que diz o menor ímpar múltiplo de 2 é um quadrado perfeito. Observe que essa referência feita ao menor ímpar múltiplo de 2, ela é inexistente. Todo número ímpar não é múltiplo de 2 e, portanto, isso se trata de uma referência vazia. E, nesse caso, não existe o z, poderíamos pensar desse jeito, que se refere a essa propriedade. De modo semelhante, nós teríamos um exemplo fora da matemática, um exemplo tradicional, que diz o rei da França é careca. Apesar de o rei da França ser um conceito possível, né, que poderia ser tratado como uma relação, ele não pode ser tratado como uma função. Para ser tratado como uma função, ao usarmos um objeto nessa relação, precisamos obter algo existente para fazer a avaliação da propriedade. E, além disso, precisamos observar o caso da segunda pergunta.
O caso da segunda pergunta pode ser feito a partir do seguinte exemplo. Se dissermos o divisor de 12 é par, observe que o divisor de 12 não pode ser tratado como uma função, porque nós não sabemos a quem esse o está se referindo. O 12 tem diversos divisores, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E nesse caso, nós não sabemos quem é esse o divisor do 12. E por isso, para tratarmos isso como uma função, precisamos garantir a unicidade dessa referência. Em um exemplo um pouco diferente, se tivéssemos uma situação em que temos vários círculos e eles estão pintados com certas cores, digamos que os maiores deles são esses assinalados em verde e azul. Nesse caso, se fazemos uma frase como a maior bola é azul, essa a maior bola, ela tem uma referência ambígua. Nós não sabemos quem está sendo referido e, portanto, nós não podemos fazer a avaliação dessa sentença. Para garantir que uma função, algo que opere como uma função, é de fato adequadamente definido, nós precisamos garantir a existência e precisamos garantir a unicidade da referência. Escrevemos agora esses requisitos de modo preciso em linguagem de primeira ordem. A condição para que a existência esteja bem definida é o caso em que o x é maior do que o y. Ou seja, basta simplesmente dizer que existe um z tal que somado com y resulta em x. E abreviadamente vamos dizer que essa condição é o que escrevemos como x maior ou igual a y. Além disso, nós precisamos da condição de unicidade, ou seja, quando existe esse z, quando existe a diferença, então essa diferença é única. Não existe dois z's tais que somados com y resultam em x. E nesse caso, vamos escrever que existe e é único o z, tal que somado com y resulta em x. Esse quantificador com a exclamação se refere à ideia de que existe e é único. E isso pode ser escrito em linguagem de primeira ordem como a ideia de que existe o z, tal que vale a propriedade, e além disso, qualquer que seja o z' que também satisfaça essa propriedade, ele tem que ser exatamente igual ao z. Essa é a forma de definir a ideia, o conceito de ser existência e unicidade. Existe e é único o z, tal que vale essa propriedade. Existe e é único o z, tal que somado com o y é igual a x. Isso garante que a definição da diferença está bem feita para os casos em que x é maior do que y. Então agora, se retomamos o problema original, em que tínhamos a diferença entre n ao cubo e n, então o que precisamos garantir para que aquela afirmação esteja bem formalizada na nossa linguagem de primeira ordem é que a aritmética de Peano prova que para qualquer número n ao cubo é maior ou igual a n e, além disso, de que a diferença resulta sempre em um único elemento. Ou seja, quando x é maior ou igual a y, então existe o único z, que é a diferença entre esses dois números. Então, essas são as condições para que essa pequena parte daquela sentença esteja bem formalizada. Parece que é muito trabalho fazer essas verificações, porém, uma vez feitas, não precisamos voltar a fazer. Sabemos que quando x é maior ou igual a y, a diferença está bem definida. Então, o trabalho de formalização da aritmética ele não termina com a axiomatização. Nós precisamos definir os demais elementos e provar que essas definições de fato correspondem ao que queríamos formalizar. Elencamos agora alguns fatos aritméticos intermediários
para demonstrarmos que a diferença está bem definida. E esses fatos eles vão ser importantes em outros momentos aqui no curso. O primeiro fato que vamos falar é que ser diferentes de zero é equivalente a ser o sucessor de alguém, ou seja, existe x, tal que z é o sucessor de x. Além disso, vamos demonstrar o fato de que podemos fazer o cancelamento de um valor, como nós conhecemos no nosso linguajar do ensino fundamental. Podemos cortar o x na nossa soma. Esse fato vai usar o que provamos anteriormente para a demonstração. Com esses dois fatos, vai ficar mais fácil fazer a demonstração daquilo que nós queríamos, que é o fato de que a diferença está de fato bem definida quando o x é maior ou igual ao y. Além disso, no nosso problema inicial, nós tínhamos que o n ao cubo menos n tinha que resultar em algum número. Ou seja, precisamos provar que, para todo x, x ao cubo é maior ou igual a x, para garantir que essa diferença sempre está bem definida. Nesse caso, vamos agora elencar exatamente qual é a fórmula que vamos demonstrar com a afirmação elencada inicialmente. Vamos dizer que a aritmética de Peano demonstra que para todo n, n ao cubo menos n é divisível por 6. E lembra que o 6 aqui está com essa barra, porque isso se trata de uma abreviação da sequência de sucessão 6 vezes do zero. Estamos preocupados com a demonstração formal desse resultado, mas para fazer a demonstração formal é importante e às vezes muito útil fazer uma demonstração informal e em seguida recuperar os passos de modo mais formal. E por isso vamos estudar aqui a demonstração mais informal desse resultado. A prova informal vai seguir os seguintes passos. Digamos que t é o número que estamos tratando, n ao cubo menos n. O que vamos fazer é começar com uma fatoração do n ao cubo menos n. E podemos, nesse caso, colocar em evidência o n. Então, temos n vezes n ao quadrado menos 1. E agora, lembramos de uma fatoração conhecida do ensino médio, que é n ao cubo menos 1 é o mesmo que n mais 1, que multiplica n menos 1. Então, observe que o número t que estamos preocupados, ele é o produto de n menos 1 com n mais 1. Ele é o produto de três números consecutivos. E esse é um fato muito importante para observarmos o que está acontecendo. Observe que n menos 1, n ou n mais 1, pelo menos um desses números tem que ser par. E, portanto, ele é, de fato, divisível por 2. Certo? Porque nós temos três números seguidos. Se um for ímpar, o próximo é par e o próximo é ímpar. Se o primeiro for par, o segundo é ímpar, o terceiro é par. No caso, nós temos algo muito similar para o 3. O 3 também divide pelo menos um desses números. Por quê? Nós temos três números consecutivos. Se um é divisível por n, por 3, então o próximo não vai ser e o próximo também não vai ser. Agora, se o primeiro não for divisível por n e deixar, por exemplo, o resto 1 na divisão por 3, então o segundo vai deixar 2 na divisão por 3 e o terceiro vai ser divisível por n. E assim por diante. Nós temos três números consecutivos e, portanto, pelo menos um deles é divisível por 3. E, no caso, nós temos um resultado geral a respeito disso. A aritmética de Peano ela é capaz de demonstrar o seguinte enunciado geral. Se nós temos uma sequência de k números consecutivos, por exemplo, x, x mais 1, x mais 2, assim por diante até x mais k menos 1, então essa sequência, algum desses números vai ser divisível. E isso está elencado
pela ideia de que ou x é divisível por k, ou x mais 1 é divisível por k, e assim por diante até x mais k menos 1 é divisível por k. Agora, vamos usar esses dois resultados para mostrar que o número t é de fato divisível por 6. Isso também é um fato geral sobre divisibilidade, e vamos ver isso mais à frente. Nós temos que t, se ele é divisível por 2, então ele pode ser escrito como 2 vezes algum número. Digamos que esse número é a. De forma semelhante, nós temos que t é divisível por 3 e, portanto, pode ser escrito como 3 vezes algum número, digamos b. Fazemos então o seguinte: esse t pode ser usado a transitividade e obtemos que 2 vezes a é igual a 3 vezes b. Observe que o 2 ele não divide 3 e, portanto, ele precisa dividir o b, já que a é um número natural. Nesse caso, podemos dizer que o 2 divide o b e, portanto, b é 2 vezes algum número. Digamos que esse número seja c. Então, observando a segunda equação, nós temos que t é 3 vezes b, e agora substituindo o b, nós temos 3 vezes 2 vezes c, e, portanto, t é 6 vezes c. E, portanto, o t é divisível por 6, e substituindo de volta o t, temos que 6 divide n ao cubo menos n para todos os números naturais. Nesse vídeo, apresentamos a aritmética de Peano, os seus axiomas, e começamos a ver o processo de formalização de enunciados tradicionais da aritmética. Vamos, no próximo vídeo, demonstrar uma sequência de passos básicos da aritmética, inclusive alguns que fizemos referências nesse vídeo, para finalizar uma demonstração geral da aritmética de Peano e os problemas que encontramos quando estamos formalizando uma teoria matemática. Muito obrigado e até o próximo vídeo.